Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Thay. Oi, pessoal, tudo bom? Voltamos. A gente está aqui hoje para gravar a terceira parte, né, da nossa live. A gente começou a responder uma caixinha que rendeu bastante e a gente acabou achando mais interessante dividir as respostas em três partes. Então, a gente está numa única grande live respondendo aí as três principais respostas à nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, que foi: qual é a maior dor de uma mulher em um relacionamento amoroso? E a resposta campeã, 80%, mais de 80% das respostas foi a traição do parceiro, a infidelidade, no caso, a ideia de infidelidade. A segunda resposta foi agressão, e essa foi a segunda parte da live: agressão verbal, agressão física, agressão emocional, todos os tipos de agressão, mas que na verdade se configuram como um mesmo padrão. E aí hoje a gente voltou para fazer a terceira parte da live, respondendo àquela que foi a terceira resposta mais apontada, que é a dependência, dependência emocional e dependência financeira. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, trazer aqui alguns pontos que a gente acredita que possam iluminar essa discussão. Lembrando que a gente está fazendo essas lives com o intuito de acender essas ideias, né? No sentido de trazer luz à discussão, pensar junto. Não se trata aqui de uma verdade absoluta, isso não existe. A ideia é que a gente vá construindo juntas um caminho de autoconhecimento, de ampliação da nossa consciência a partir desses temas. E sempre focando em si, focando em cada uma de nós. Então, você que está aí assistindo a gente, ouvindo, ou vendo essa live, ou esse corte, pensar primeiro sempre no que é melhor para você. Um egoísmo saudável, vamos dizer assim. O egoísmo não necessariamente é uma coisa ruim, quando ele é feito com consciência. Então, o que é melhor para mim, mesmo diante de uma situação desafiadora, mesmo diante de uma situação que eu não estou sabendo muito como lidar, ou que eu não gostaria de estar vivenciando, primeiro pensar no que é bom para mim. Isso vai ser o grande combustível para que a gente possa transformar essa situação, transformar a nossa vida, inclusive para algo melhor. Então, acho que esse é um ponto para a gente ter como base, né? E quando a gente fala de dependência, eu acho que tem muito a ver com isso, porque justamente quando eu crio uma relação de dependência com algo ou com alguém, é um sinal muito claro de que eu não estou me priorizando, de que eu não estou nem mesmo me olhando, porque é como se eu apostasse todas as minhas fichas ou se eu colocasse a responsabilidade sobre a minha felicidade, sobre a minha vida, nas mãos de outra pessoa ou nas mãos de algo, de uma situação. Aqui a gente está falando especificamente de alguém, porque a gente está tratando de uma pergunta que foi sobre relações afetivas, né, relacionamentos amorosos. Então, como eu posso estar numa situação de dependência na medida em que eu estou me colocando em primeiro lugar? Então, isso já é uma desconstrução. Se eu me coloco em dependência, é porque eu não estou pensando primeiro em mim. Eu estou me colocando totalmente nas mãos do outro. Isso é muito perigoso, porque a gente não controla ninguém, nem nada. A gente não controla nada, na verdade. Quando a gente coloca a responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre a nossa vida, a gente coloca a nossa própria liberdade nas mãos de uma outra pessoa, dentro de uma relação, essa relação já fracassou. Não é mais uma relação, né? Ela é justamente ela é uma dependência, ela não é uma relação saudável, né? Que é o que a gente está buscando. Então, acho que esses são alguns pontos aí para a gente começar a pensar. Vou passar para minha parceira, minha amiga, falar um pouquinho também. Tá, e o que você acha? Ei, Cris, pessoal, quem está ouvindo aí a gente, assistindo no YouTube, no Instagram, nos ouvindo aí no Spotify, a dependência emocional, ela é uma grande dor, realmente. Então, não é à toa que ela ficou no ranking ali das três maiores dores da mulher em um relacionamento amoroso. Então, a partir do momento em que você se pega pensando no seguinte, a minha vida sem essa pessoa não funciona, ou eu não consigo viver sem essa pessoa. Isso já é uma grande alerta, é um grande alerta, né? Então, você tem que ter ciência de que você consegue viver sim,
com alguém ou sozinho, né? Então, quando na sua mente tem esse tipo de pensamento que você não consegue viver sem aquela pessoa, isso tem que acender várias luzes aí, né? Outro dia, eu olhando o celular do meu filho tem 12 anos, então eu ainda monitoro as conversas dele. Ele conversando com uma amiguinha da mesma idade, e eles estavam trocando mensagens, perguntas do tipo, qual é o teu maior medo? E eu achei isso tão curioso que até a gente chegou a gravar um vídeo sobre isso, né? Ele falou assim: meu maior medo é terminar a vida sozinho, é não encontrar alguém, ou viver sem ninguém. Então eu digo, nossa, um menino de 12 anos ter esse tipo de pensamento, né? O medo de ficar sozinho. Então isso já começa. Tem indícios aí de uma dependência emocional, né, nessa idade. O medo de ficar sozinho, ou o medo de ficar sem aquela pessoa que você está ali naquele momento. Porque o objeto do medo não é aquela pessoa específica, mas é a dependência que você tem de ter que estar com alguém o tempo todo. De não conseguir passar momentos sozinho, né? Então eu pensei, nossa, uma criança de 12 anos. E a outra criança respondeu uma coisa parecida, né? Então, desde pequeno, a gente vai alimentando esse medo de ficar sozinho. E quando a gente começa a ter relacionamentos, a gente se apega àquela pessoa de tal forma que o medo de ficar sozinho começa a ter essa construção da dependência, né? A dependência do outro, a dependência de estar com o outro. Você olha para aquela pessoa, o seu namorado, seu marido, seu cônjuge, seu companheiro, e aí se você sente aquela sensação, nossa, eu não consigo viver sem essa pessoa. Se ele for embora, ou se a gente terminar, minha vida vai acabar. Então, acenda aí o alerta, né? Que você consegue sim. Então, a gente na Ilumina, no movimento, a gente traz também essa questão de construir essa confiança em você mesmo. Construir esse amor por você mesmo e saber, ó, consigo levar a vida sozinha também, né? Não preciso ali estar dependente de alguém para ser feliz. A minha própria companhia, ela também é muito agradável, né? E se não der certo com essa pessoa, eu sou muito capaz de construir um outro relacionamento, de construir uma nova relação com outra pessoa que vai ser compatível comigo também. Então, tirar do seu companheiro, do seu marido, do seu namorado, essa imagem de que só ele serve para a sua vida. Então, isso são indícios de dependência emocional. E aí, eu queria trazer muito essa questão do medo de ficar sozinha, vinculado a essa dependência, né? Não é o outro, não é aquela pessoa específica, é essa sensação de medo de estar só no mundo que vai construindo essa dependência aí, né? O que tu acha, Cris? Eu acho que é por aí, até porque eu costumo dizer assim, o outro não existe. A gente já falou até sobre isso também em alguns conteúdos nossos, né? Não existe o outro, no sentido de que não dá para a gente pensar pelo outro ou imaginar o que o outro quer, o que o outro vai fazer. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre não considerar o outro, num bom sentido. Claro que numa relação existe o cuidado, existe a troca, existe uma preocupação, mas nesse ponto da dependência emocional, e se você se encontra nesse estado de dependência, ou mesmo que já saindo disso, que é um processo, não considerar o outro, considerar sempre primeiro você. A ideia de ficar só é uma coisa também que é muito cobrada na nossa sociedade. Eu acho importante a gente refletir sobre isso, porque principalmente recai muito sobre as mulheres essa responsabilidade. É um estigma a mulher que está sozinha, ela é mal falada, ela é mal vista, ainda hoje, né? Pode parecer loucura em pleno século XXI, mas isso é cobrado, isso está no nosso inconsciente coletivo, e a gente entende como um fracasso, muitas das vezes. O relacionamento não deu certo. O que é dar certo, primeiro? Durou o tempo que tinha que durar, aconteceu o que tinha que acontecer, cumpriu o seu papel, não existe dar certo nesse sentido. Então, estar só precisa ser olhado de uma outra forma. Às vezes, em alguns casos, a pessoa se separa, sai de uma relação e, independente se o final foi tranquilo ou não, imediatamente ela emenda num outro relacionamento. Isso pode acontecer, de você conhecer uma pessoa incrível e aí não ter muito esse tempo aí entre casamentos, por exemplo?
Até pode, mas quando isso acontece porque você está buscando isso, até mesmo de forma desesperada, eu preciso ter alguém, eu preciso ocupar esse lugar na minha vida. A gente escuta também isso como um conselho. Para esquecer alguém, tem que se envolver logo com outra pessoa. Eu não posso imaginar nada menos saudável, porque cadê o tempo para você processar, para você estar com você mesma? Isso é muito positivo, mas não é o que a gente é ensinado a viver. Não nós não somos ensinadas a estar sozinhas. Nós somos ensinadas culturalmente, eu acho que isso no Brasil é ainda mais forte, talvez, enfim, por conta de todo o processo histórico-social que a gente viveu, nós somos preparadas desde cedo para o casamento. E recai sobre nós a responsabilidade, inclusive, daquele casamento dar certo. Existem frases muito cruéis, muito perversas, de não soube segurar o marido. Existe uma coisa também que é atribuída a uma religiosidade cristã, que a mulher sábia, ela é que, né, sustenta e edifica a sua casa. Isso é super responsabilidade. Eu acho que essa sabedoria ela tem que ser de todo mundo, de ambos, da mulher, do homem, do casal, a construção do que se entende das várias formas de família ou de lar, né, do que se entende por lar, de um casamento, de um relacionamento, ela é compartilhada. E ela não é só uma dependência da mulher, porque o que isso acarreta é que nós ficamos com grande parte ou toda a responsabilidade sobre aquela relação e nos sentimos obrigadas a aceitar muitas coisas, às vezes, não vou criar problema, porque senão a gente vai brigar e aí a gente vai se separar. Não vou dizer o que eu penso, porque senão eu vou contrariar. Não, eu vou aceitar isso mais um pouco, porque vai passar e eu quero continuar essa relação. Claro que todo mundo tem liberdade de conduzir sua própria vida como quiser, mas é preciso estar atento a isso. Isso é uma construção externa que está me influenciando e prejudicando minha vida, ou isso sou eu mesma? E se sou eu mesma, como é que eu posso transformar isso numa coisa que seja melhor para mim? Porque certamente não é algo que nos faça bem. Ser tão dependente de alguém ou da ideia de que eu tenho que estar numa relação, ou como a Thay trouxe, as crianças estarem já se preocupando com isso. Essa ideia da relação, do relacionamento, do casamento, ela é tão fixada na nossa mente que desde cedo a gente está preocupado, né? Fazendo planos para casar e tal. E aí isso é muito perigoso, porque essa ideia romântica de relacionamento, de casamento, ela não existe, ela é uma construção. Nós construímos o que a gente entende como uma relação. E tem que ser a partir dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, daquilo que a gente acredita ser bom para nós, e não de uma pressão externa. Isso é garantia de sofrimento, né? Garantia de que a gente vai permanecer sempre num estado de dependência, seja ela emocional ou financeira, seja ela de uma pessoa específica com a qual a gente está se relacionando, ou seja ela com uma ideia de casamento, de relacionamento, de vida dos sonhos, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto assim de atenção para a gente ter, né? Então, isso vem de fora ou isso é meu? Por que eu estou criando essa ideia de que eu tenho que estar com esta pessoa, né? Como a Tayane trouxe, é muito importante a gente também pensar sobre isso. Você pode amar a pessoa, claro, e deve, né? A relação é isso, você amar, compartilhar, estar junto, ser feliz o tempo que for, como for possível ser feliz. Mas se aquela relação termina, isso não pode ser o fim da sua própria vida, porque de fato não é. Você vai continuar vivendo. A vida é assim, nós somos seres solitários, nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Ninguém morre acompanhando ninguém, efetivamente, né? A pessoa pode até facilitar esse processo, causar, mas não é o natural. Nós nascemos só, vamos morrer sós, e nesse meio tempo nós nos relacionamos com pessoas, mas temos que estar centrados em nós o tempo todo, primeiro. Senão, o que você vai também entregar nessa relação? Fantástico, Cris. E quero trazer aqui uma situação seguinte. O relacionamento está péssimo, está muito ruim. Você não tem mais alegria de estar com aquela pessoa, não tem mais momentos
longos de felicidade, de paz, de harmonia. Então, são brigas recorrentes, reclamações, xingamentos, mas você não consegue sair daquela relação. Você já parou para pensar e se perguntar por que eu não consigo sair dessa relação? Então, relatos de algumas mulheres, a gente encontra respostas como: eu não vou encontrar uma pessoa que cuida tão bem de mim. Ele é muito responsável, ele me cuida da casa, ele banca todas as contas, que a gente vai entrar na dependência financeira logo em seguida, né, Cris? Então, avalie por que você não consegue sair de uma relação, de um relacionamento que já não está bom, né? Que você sofre mais do que sente satisfação. Então, aí também tem muitos indícios de dependência emocional. Algum aspecto daquela relação, desse relacionamento, te prende, né? Prende o teu emocional aí. Então, o que você busca dentro de um relacionamento? O que esse relacionamento está te entregando que te prende, né? Então, que tipo de apoio ali emocional, até de questão de amparo emocional que você encontra nesse relacionamento, mas que as outras coisas não estão lhe satisfazendo, né? Então, é um relacionamento em que existe outros relacionamentos extraconjugais por parte do seu companheiro, e você sabe, mas mesmo assim, você não tem coragem de sair desse relacionamento, né? Existem alguns tipos de agressões que a gente falou na outra live, na outra parte da live, agressão até mesmo física, ou verbal, ou patrimonial, e mesmo assim você permanece nesse relacionamento. Então, observe, o que está acontecendo que está te prendendo aí? Que aspecto emocional te prende nesse relacionamento? Que isso é dependência emocional, né? Então, tem algumas pequenas coisas que a outra pessoa faz que te seguram e você deixa de lado as grandes coisas que não são tão legais e te fazem ficar dentro desse relacionamento, isso está te prejudicando, né? Então, avalie, reavalie, faça essa autorreflexão. Por que eu não saí desse relacionamento? O que me prende? Às vezes são coisas que você nem sabe o que é. Ficou acomodada no relacionamento, né? Ali a zona de conforto te prende naquele relacionamento. Então, por que você está presa? Né? O que do aspecto emocional está te deixando dependente? Né? Não sei se a Cris quer falar um pouco mais da dependência emocional e a gente entra na financeira. O que você acha, Cris? Acho que, só complementando essa ideia para a gente fechar, eu gosto de pensar que a gente tem a tendência a complicar muito as coisas por conta dos nossos sentimentos ou daquilo que a gente acha que sente. Muitas das vezes a gente nem é um sentimento legítimo, a gente está apegado a uma ideia, né? E dependência tem muito a ver com apego. E apego é algo que como o próprio nome diz, nos prende, nos deixa apegados a algo, nos ancora numa situação ou nos atrela a uma pessoa que não necessariamente é algo positivo para nós. Ou seja, tudo aquilo que cerceia, impede, boicota a nossa liberdade não pode ser bom para nós. E a liberdade no sentido de não apenas de agir com liberdade, mas de ser quem nós somos, gostar do que nós gostamos, pensar aquilo que a gente realmente pensa. O que você realmente pensa? Ou você está pensando igual a pessoa, que é para não destoar ou para não causar nenhum conflito. A relação amorosa, eu acredito que a única coisa que a sustenta, que a justifica, é o verdadeiro querer. Eu quero estar com alguém porque aquela pessoa eu gosto, aquela pessoa é assim, assada, tem todos esses pontos positivos. E a Thay trouxe aí um gancho também bem legal, que é colocar essas coisas na balança e nomear aquilo que você vive, nomear aquilo que você sente. Eu acho que pode ser uma ferramenta bem interessante, porque às vezes a gente está se apegando a uma coisa bem pequenininha e para isso a gente está engolindo um sapo imenso, né, de coisas que a gente não gosta. Mas tem aquilo ali. Será que aquilo ali é tão verdadeiro, tão precioso assim? Como é que o outro se coloca nisso? Ele valoriza? Ele tem esse mesmo entendimento? Esse entendimento do casal, que seja, né? No caso aqui que a gente está falando, ele está alinhado? Acho que esse é o ponto fundamental de uma relação. Muitas das vezes não está. Então, aquela pessoa que é dependente, ela faz todo o esforço
ela se anula, ela se muda, ela cala a sua própria voz para se adaptar a uma situação que é absolutamente nociva. E o outro pode não estar fazendo nenhum tipo de concessão, está vivendo a vida como ele quer, seja ele ou ela. Isso aí tem algo errado, né? Quer dizer, essa balança está muito descompensada. Então, o que eu estou realmente vendo de valor nessa relação para mim? E, claro, também para o outro. Faz parte também a gente querer que a outra pessoa viva bem. E aí o casal precisa estabelecer quais são os parâmetros desse relacionamento. Como é que a gente vai conduzir? O que a gente aceita, o que a gente não aceita? Porque aí tudo se torna relativo e eu acho que isso é um sinal de saúde. Quando há comunicação, quando há conversa, e aí, poxa, isso para mim não dá. Então, nesse caso, talvez seja melhor a gente se separar, a gente está querendo coisas muito diferentes. Ou, poxa, acho que aqui a gente consegue ajustar e aí chegar no senso comum, beleza, então vamos continuar juntos porque tá legal, assim, a gente se ama, é feliz, e tudo isso está em jogo. Se não há possibilidade de diálogo, também já é um sinal. Aquela pessoa não se mostra disposta a ouvir, não se mostra disposta a repensar, não necessariamente tem que mudar de opinião, tem que ser outra pessoa pensar diferente, não, mas ele pelo menos se coloca na posição aberta de ouvir e conversar e negociar, então aí já é um indicativo de que, ok, dá para a gente continuar caminhando aqui, né? Então acho que esse é uma ideia também para a gente pensar aí sobre esse papo, né? Que é bom, bem longo também, é claro que a gente não tem como esgotar aqui dependência emocional, é uma coisa complexa. Alguns casos eu acho que são tão complexos que necessitam talvez de um acompanhamento terapêutico. Existem causas enraizadas também, quais foram os tipos de abuso que essa pessoa sofreu, quais são os traumas dessa pessoa, por que ela se coloca nessa situação de dependência, às vezes numa relação absolutamente tóxica. Então, isso precisa ser olhado com muito amor, com muito cuidado. Acho que o amor precisa vir antes de tudo, né? Só para fechar, me ocorreu uma coisa interessante. Uma vez conversando com uma amiga, e ela me fez uma pergunta muito difícil, né? Que eu nem aceitei a pergunta, não me achei na obrigação, ou nem mesmo na vontade de responder, que era a dúvida se separava ou não. E aí, ao invés de responder, eu pedi que ela me falasse mais sobre o que ela estava vivendo e como é que ela estava se sentindo. Discretamente, eu fui decorando aqui na minha cabeça algumas palavras-chave que ela ia me dizendo ao longo da conversa. Pode ser que eu tenha esquecido uma ou outra, mas eu me lembro que eu retornei para ela dizendo assim: olha, eu identifiquei aqui 5 sentimentos que não são bons para você. Você falou em medo 3 vezes. Tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo, 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 medo. O medo é o contrário do amor, está faltando amor. Amor por você mesmo, amor pela sua vida, pelo que você pode ser, pelo que você pode fazer. Temos tantas possibilidades, então, onde não há amor, normalmente há medo. E outros sentimentos que ela ficou um pouco surpresa, tentou se justificar, disse que não era bem isso, né? Mas assim, tudo bem, né? O seu processo. Pensa sobre isso. Se na sua relação talvez esse exercício, né? Nomeia aí quais são os sentimentos que afloram quando você pensa no seu relacionamento. Se afloram mais sentimentos, digamos, negativos, acho que é bom repensar. O que você está fazendo nesse lugar? E o que te impede de partir, de deixar? E os términos não precisam ser traumáticos, não precisam ser apoteóticos, né? É possível que haja uma conversa madura, é possível que haja um entendimento, é possível até que a relação se transforme numa amizade ou não, tá tudo bem. Mas tá tudo bem para você? Acho que essa é a pergunta, né, Thay? Isso, e eu quero aproveitar teu gancho, Cris, e trazer. A Cris falou muito sobre conversar e se entender, né? É muito importante você observar com um olhar muito crítico se você não está se relacionando com um narcisista.
os narcisistas, eles têm um grande poder de tornar as mulheres ali dentro da relação dependentes emocionais. Então, esse é o grande objetivo do narcisista, é fazer com que você se torne uma dependente emocional dele. Então, ele usa de várias estratégias e são estratégias muito intencionais. Então, tudo que acontece no dia a dia de um relacionamento de um narcisista é muito intencional. Então, ele parte de uma superestima e super elogios e super carinhos e amor e tudo, para um período até de silêncio, de lhe punir ali com silêncio. Então, isso são estratégias para te tornar aí uma pessoa dependente emocional dentro do relacionamento. Então, eu não tenho muita experiência com isso, mas observe e pesquise sobre características, né, de narcisistas. Então, não tenho essa autoridade de falar sobre isso especificamente, mas acredito que é um ponto assim, de alerta, né? É um ponto para ser observado. Por que você não consegue sair da relação? Será que, de repente, de forma muito planejada, o seu parceiro, o seu marido, o seu namorado, ele não está te prendendo nessa relação, usando essas estratégias? Então, vamos observar isso também. O que você acha, Cris? Esse é um sinal de alerta bem grave. Esse tipo de narcisista, que na verdade é um transtorno, né? É algo realmente, é um caso clínico e não tem jeito, é muito difícil escapar dessas garras, porque, como você falou, Thay, há toda uma manipulação, existem estratégias o tempo todo, porque qual é a intenção dessa pessoa? Por conta de questões da sua própria infância, né? Em geral, pelo que eu li, são pessoas que ou receberam tudo o que queriam na sua infância e aí não encontram limites em qualquer relacionamento, acham que o outro tem que entregar sempre tudo o que ela quer e que ele não precisa dar nada em troca. Ou, por outro lado, são pessoas que passaram por abusos e privações e maus tratos e aí transformam isso numa atitude mais vingativa. Então, agora eu vou ter tudo que eu quiser, nem que para isso eu tenha que subjugar e destratar, enfim, agredir, manipular, mas de alguma maneira é um transtorno de personalidade. E é muito perigoso se relacionar com uma pessoa dessa, porque não há escapatória. A única escapatória é o rompimento. Não há um caminho de você resolver, né? Essa é uma outra coisa que eu observo muito na sociedade brasileira, especificamente, e já ouvi isso várias vezes de mulheres de diferentes gerações, vamos dizer assim, que é a ideia de que vai consertar o homem, né? Eu acho isso muito louco, porque assim, como assim, né? Tem tanta coisa errada nesse mesmo enunciado que é até difícil por onde começar. Ninguém conserta ninguém, não existe isso. Primeiro, qual é o certo? Talvez aquele seja o certo dele. E aí, como é que você vai interferir nisso para fazer aquela pessoa mudar para o seu certo? Então, você que já não está muito bem aí nessa situação e já está extrapolando os limites da liberdade do outro. Você se relaciona com uma pessoa com tudo que ela tem, que você acha bom, que você acha ruim, e aí você avalia. Bom, tá legal. O que eu acho não tão desejável aqui é algo totalmente, né, contornável, não me agride, não me fere, não me impede de nada, então tá tudo bem. São características do outro. Quando esse outro tem uma personalidade narcísica, não há essa possibilidade, menos ainda, porque tudo é muito pensado, tudo é muito calculado. Então, ele sabe como te manipular, ele sabe como fazer você ficar ali o tempo todo subjugada, criando essa situação de dependência para que ele possa atingir seus próprios objetivos. Então, ele está usando o outro o tempo todo. As relações, elas são sempre utilitárias para aquele que tem esse transtorno. Então, é algo que a única solução é fugir, né? A única solução é sair disso, se desvencilhar, se desconectar desse relacionamento. Mas, também, mais uma vez, eu não tenho autoridade profissional para me aprofundar sobre isso, mas é algo que precisa ser pensado. Há essa possibilidade. Dependendo das características da pessoa com a qual você se relaciona, dependendo do nível de
controle que ele exerce sobre você, de dependência que é gerada nessa relação, até mesmo das agressões que você sofre, da manipulação, pode ser que você esteja vivendo com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcísica. E aí, procurar ajuda profissional para você primeiro, para se curar desse processo, para sair disso e poder se abrir para outros relacionamentos, né, depois, porque também isso traumatiza, mas não nunca acreditar que você vai mudar a pessoa, que você vai transformar, que a relação vai se tornar, não, porque não vai, né? Não vai. Acho que é isso, tá? Acho que sobre isso é o que eu posso falar também. Eu costumo falar o seguinte, que para mudarmos a nós mesmos já é uma dificuldade tão grande, quando a gente quer mudar um hábito, mudar um comportamento ou um tipo de ação, e a gente querendo mudar, já é difícil, né, Cris? Imagina mudar uma pessoa que não sabe que precisa mudar e que entende que não precisa, que está vivendo de uma forma correta. Então, Cris, pode falar. E você percebe, Thay, como isso é louco, porque se a pessoa está preocupada em mudar o outro, é porque ela não está olhando para ela mesma, observando o que ela tem que mudar nela. Assim. Ela não está fazendo o verdadeiro dever de casa. É tipo aquela procrastinação que todo mundo faz às vezes. Eu tenho que fazer uma tarefa aqui que é complicada, que é espinhosa. Acho que eu vou fazer uma faxina e vou deixar aquilo ali. Né? Então, assim, eu não vou olhar para mim, que dá muito trabalho, é difícil, e eu também não quero encarar minhas sombras, né? Não quero encarar esse meu lado. Então, eu vou tentar mudar a outra pessoa. É muita doideira. Porque, primeiro, que não vai, segundo, que não deve. E terceiro, que, assim, teu verdadeiro foco deveria estar aqui, em você mesma, transformando a você mesma, né? Esse eu acho que é o ponto. Sim, isso mesmo. E quando a gente se autotransforma e começa a exercer poder sobre nossa própria vida e começa a enxergar outros caminhos de mudança, automaticamente, se aquela relação não te serve, você vai criar coragem e força para sair, que aquilo não te serve mais. Por isso é tão importante que a mudança, principalmente de pensamento, deve partir de nós mesmas. Então, a gente vai se autoconstruindo e mudando para melhor, né, que é o que a gente espera, a gente vai entendendo que aquela relação, se ela não é adequada para a gente, ela não nos serve. E isso, a mudança de comportamento nosso, vai fazer com que a gente tenha força e coragem de sair de uma relação que não nos cabe, né, que não é adequada para a gente, que não nos faz feliz. Então, acho que um ponto muito importante para você identificar se está dentro de uma relação que não tá sendo adequada é o sofrimento. Então, por isso que a dependência emocional veio como uma das maiores dores aí da mulher dentro de um relacionamento. Então, se isso dói, se você está sofrendo, isso já é um grande sinal de alerta. Então, reveja tudo isso, né? Reveja a sua relação, reveja o seu comportamento, o seu pensamento sobre aquela relação primeiro. Não tente mudar o outro, porque isso é quase impossível. Acho que pode dizer até que é impossível a gente mudar o outro. O outro só muda quando ele quer, e quando ele quer muito, porque só querer mudar, por experiência nossa interna, é muito difícil. Então, a gente consegue influenciar o outro com o nosso exemplo, né, com a nossa mudança de comportamento. E esse é o máximo que a gente consegue, é influenciar um pouco o outro, e ele só vai mudar se ele de fato quiser. Isso, e se ele fizer um trabalho interno muito duro aí. Então, muita gente não quer sair da sua zona de conforto, do seu modo de operação aí automático. A gente também não quer, né? Mas chega um ponto que a gente entende que precisa. Se aquilo não está mais sendo bom para a gente dá o primeiro passo da mudança, né? E eu acredito, a gente acredita dentro do movimento, que o autoconhecimento, ele é o primeiro grande passo, a partir desse interesse, que o autoconhecimento é um processo longo, né? Mas a partir do interesse de se autoconhecer, de se entender, já é o primeiro grande passo. E quando você dá esse passo, você consegue identificar se dentro do seu relacionamento você está sofrendo com dependência emocional, né? Que é a primeira parte aqui desse nosso encontro. E eu acredito que a gente pode passar para o próximo, Cris, que é a dependência financeira. O que você fala sobre isso? Podemos, mas é que antes, assim, eu já sabia que esse assunto ele
ele rende muito, né? E aí, quando a gente fala uma coisa, pensa outra, e eu acho que isso vai ajudando também a construir essa perspectiva assim mais aberta, mais ampla, na cabeça de todo mundo, para cada um aí se ver nas situações. Esse ponto de olhar para si, de transformar a si mesmo, como a Tayane falou, é uma coisa que, em geral, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Mas é importante a gente pensar numa perspectiva até um pouco mais filosófica e espiritual sobre o sentido da vida, né? Na medida em que nós estamos aqui, nessa vida, nesse planeta, em todo esse contexto que nós fomos construindo, né? Que nós primeiro chegamos num contexto de uma família, de uma situação, e aí, a partir disso, na vida adulta, nós fomos criando nosso próprio contexto. Eu acho que esse processo é um descascar, né? É tirar aí coisas que foram colocadas ou que nós permitimos, né? Melhor dizendo, que fossem colocadas ou que nós trouxemos para a nossa vida, muitas das vezes por influências externas, por achar que deveria ser assim, por achar que eu sou mulher, então eu preciso me casar, e às vezes esse casamento ele é totalmente descabido, ele acontece numa situação que não precisava ser assim, mas aí eu tenho medo, eu já tenho uma certa idade, todas essas cobranças externas, elas acontecem, e a gente vai se colocando essas camadas e tornando esse trabalho ainda mais difícil. Porém, ele é o trabalho, vamos dizer assim, que ele é a missão da nossa vida, é esse descascar. E eu diria até que é um processo viciante, porque quando você começa a tirar algumas camadas e começa a se enxergar, algumas coisas que você vai ver talvez não sejam tão agradáveis como você gostaria. Poxa, eu tenho esse lado, que coisa feia. Não é feio, faz parte de você. Nós somos seres humanos, estamos aqui para refinar nossa consciência. Ele é um processo para a vida inteira. É como no mundo espiritual, né, a gente conversa muito nas conversas que tangenciam aí as questões espirituais sobre a iluminação. Não é algo que acontece como você acendesse uma lâmpada. É um processo para o qual você vai caminhando, se encaminhando. Assim também na nossa vida, esse processo de autoconhecimento, ele não vai cessar, ele não vai se concluir, ele não vai se completar num passo de mágica. É algo que a gente vai fazendo diariamente. E eu digo viciante porque quando você começa a descobrir quem você realmente é, mesmo que algumas coisas te surpreendam negativamente, eu tenho certeza que a maioria vai te surpreender positivamente, porque você vai querer entender mais, se entender melhor, e não desperdiçar a sua vida, talvez, com uma situação, com uma relação, com pessoas que não te agregam, que não fazem nem sentido. Que se você parar mesmo para pensar, você vai se perguntar por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso? Eu queria estar fazendo aquilo, eu queria estar lá. Então, vá se direcionando para o lá. Vai se direcionando para aquilo que você realmente quer, mas primeiro você precisa descobrir. E aí talvez você perceba que aquela pessoa vai perdendo aquele significado todo, porque você passa a ocupar que esse é o falar segredo da vida é um pouco pretensioso, mas eu acho que esse é a missão que a gente tem nessa vida, entregar o nosso melhor para o mundo, descobrir o nosso melhor, ser o nosso melhor, né? Diga aí, Thay. Nossa, isso que a Cris falou é incrível, porque um ponto de virada na minha vida, vou trazer o meu exemplo, foi quando eu comecei, já durante o processo de autoconhecimento, né, eu consegui identificar que todas as partes boas dos meus relacionamentos, eu era uma grande influenciadora nisso. Então, eu proporcionava momentos incríveis. Claro que tem o outro também que faz parte, mas eu consegui identificar que tudo que era de legal na relação tinha uma influência muito forte minha. E o que isso me fez pensar? Que qualquer relacionamento próximo que eu entrasse, assumisse um outro relacionamento, ele também ia ser incrível, porque eu levava esse aspecto do relacionamento se tornar muito bom. Eu trazia uma paz, eu trazia alegria, eu trazia diversão, eu trazia tudo de legal que eu gostava no relacionamento. Não era o outro somente que trazia isso para o nosso relacionamento, né? Então, quando eu entendi que eu sou capaz
de tornar qualquer relacionamento incrível, porque eu sou uma pessoa incrível. Eu trago aspectos muito bons para dentro do relacionamento. Isso me trouxe uma paz tão grande, porque eu entendi que eu sou integral. Eu sou uma pessoa inteira, né? Então eu não preciso que alguém me complemente. Então qualquer lugar que eu esteja, qualquer relacionamento que eu esteja, ele vai ser incrível, porque eu proporciono isso. Eu proporciono esses momentos incríveis. Então, a partir do autoconhecimento, a gente consegue enxergar isso. Então, isso que a Cris falou é incrível, porque quando a gente tem esse start, tem essa iluminação de saber, não, eu faço qualquer coisa ser incrível. A gente vai estar inteiro em qualquer lugar. É isso. Nem vou entrar aqui, já entrando, né? Nem vou entrar aqui nessa seara, mas uma coisa que a gente pode conversar mais para frente, que tenha muito a ver com essa ideia, hoje já se fala mais abertamente sobre isso, sobre lei da atração, né? Cocriação da realidade, mas esses assuntos estão, obviamente, todos interconectados. Então, ampliar a nossa consciência significa também que a gente muda a natureza dos nossos pensamentos. E mudando a natureza dos nossos pensamentos sobre nós, sobre o mundo, nós também vamos mudando a natureza dos nossos sentimentos. Porque imagina, você sai de uma situação que você está sofrendo, que os sentimentos são pesados, são dolorosos, que há dor, e aí você começa a ver as coisas de uma outra forma, e aí os seus sentimentos vão se transformando para satisfação, alegria, vontade de se conhecer mais, vontade de fazer aquilo que você descobriu que quer fazer, vontade de não perder mais tempo na sua vida, vamos dizer assim, fazendo coisas que você não quer, ou estando com pessoas que você não quer. E aí, obviamente, a sua realidade vai mudar, porque nós somos, né, os agentes da nossa realidade. Então, quando a gente sente diferente, quando a gente pensa diferente, as coisas mudam, as coisas realmente acontecem. E aí parece meio mágica. Olha isso aqui, coisa incrível, maravilhosa que aconteceu na minha vida. Não aconteceu do nada. Você se revelou pronta para que aquilo viesse até você. Muitas das vezes as bênçãos, elas estão aí só aguardando uma postura nossa mais alinhada. Enquanto a gente ainda está ali meio perdido, não é a hora daquilo chegar. A gente não está preparado para receber. Mas quando a gente começa a mudar e a se preparar e a saber o que quer, aquilo já está lá para você. Então é só uma questão de encontrar, né? E uma outra coisa também, tá? Prometo que eu vou parar. É que você falou aí sobre essa ideia, né? Que eu acho muito maravilhosa de quando a gente percebe o quanto nós somos maravilhosos, incríveis, assim, que todo mundo todo ser humano tem esse poder, essa capacidade de, poxa, transformar situações, de fazer coisas bacanas e tal. Quando a gente percebe isso, todo um papo também muito nada a ver de alma gêmea, de que você tem que ter alguém, de que você tem que estar com aquela pessoa para sempre. Imagina isso há um tempo atrás, então, você não podia nem se separar de ninguém, né? Tipo, você casou com a pessoa, tinha que ser para sempre. É muito doido isso. Isso cai por terra, porque aí você entende assim, não, isso não existe, né? O que existe são conexões entre pessoas e às vezes a gente consegue encontrar alguém com quem a gente se conecta muito, e eu acho isso um grande privilégio, e sou muito grata, muito feliz por ter isso na minha vida, em ter alguém com quem eu me conecto muito, e que isso seja maravilhoso enquanto tiver que ser, porque já valeu, né, ter vivido essa experiência. Mas deixar de acreditar, ou de talvez de querer acreditar que há alguém perfeito para você, que vai atender a todas as suas necessidades, né? Isso não é vida real, isso não existe, não é realidade, né? Essa ideia de alma gêmea, ninguém completa ninguém. Uma vez eu li um filósofo dizer o seguinte, que as almas não se completam em outras almas, as almas se completam em Deus. A ideia de Deus aí ampliando para o divino, que também está em nós. Então, eu posso entender que a minha alma ela só encontra completude nela própria, direcionada à divindade, direcionada ao universo, que reside em mim. Então, eu deixo de buscar isso no outro, essa completude, essa coisa de achar que aquilo ali vai te atender, vai ser perfeito, aquele, né, vai dar um match total em todos os aspectos da sua vida. Não. Você vai construindo, você tem afinidades, e aí você vai construindo outras afinidades, vai construindo uma história em comum, uma cumplicidade, a coisa vai ganhando corpo, vai ficando cada vez mais interessante.
Se com tudo isso, com o tempo, você ainda quer estar junto com aquela pessoa, você sente que, poxa, aquilo ali faz sentido na sua vida, maravilhoso. Mas se chegar um ponto que vocês também entenderem que não, que há ali uma situação que não é tão interessante, tá tudo bem também, né? Já cumpriu o seu papel e a minha alma vai continuar se completando nela mesma e em Deus, né? Ou no divino, e deixar de colocar essa cobrança também na outra pessoa, né? E em nós mesmos. Enfim, já fui para outro lado, vou parar, e aí a gente retoma aqui o fio da meada. Ô, Cris, as tuas falas são sempre muito incríveis e super complementares, e a vontade de continuar aí nesse tema, né, nessa colocação tua, mas nós somos inteiras, nós somos completas. Então, nós não precisamos de alguém o tempo todo do nosso lado para que nós nos sintamos completos. Nós já somos. E qualquer relacionamento que a gente entrar, ou nenhum relacionamento que seja, e a gente quiser viver ali uma solitude, a gente vai fazer da nossa vida a mais incrível possível, seja estando sozinha ou seja estando com alguém. Então, nós construímos isso, né? Então, não deposite no outro a sua fé, a sua esperança de ser feliz, a sua esperança de viver uma vida boa. Não, deposite em você mesma, né? Se complete aí. Você já é completa, só enxerga isso. Olha para dentro, enxerga isso e vive isso numa plenitude. E você vai ver as suas relações se transformarem, né? Sua vida se transformar. Não precisa de nada de fora, tá tudo dentro da gente, né? E indo agora para a dependência financeira, que é numa escala de grau de risco, até de complexidade, a dependência emocional ela acaba sendo muito mais complexa, né? Acredito que a Cris concorda com isso, porque é uma coisa muito mais enraizada. A dependência financeira, você consegue, com elementos externos, minimizar essa dor. Como assim, elementos externos, né? Se você hoje é totalmente dependente financeira do seu companheiro, do seu cônjuge, você pode retomar aí sua profissão, ou encontrar uma nova profissão e encontrar uma forma de renda, uma forma de obter renda. Então, é uma situação que é dolorida, é uma dor, isso é válido, muito válido, e dependendo do seu grau de profissão, ou até de saúde mesmo, né, questões físicas, se você tem aí minimamente uma possibilidade de buscar renda, buscar uma profissão, você consegue, com elementos externos, minimizar essa situação da dependência financeira, né? Mas a gente sabe, a gente entende, conhece muitos casos que não é tão simples assim. Então, a dependência financeira ela tem muitas camadas e muitos níveis. Então, começando do nível mais leve, busque outras perspectivas de profissão, de renda e de atuação aí no mercado, que esse simples passo, assim, de começar ou até de considerar, já minimiza a dor da dependência financeira, porque você já consegue enxergar uma luz, já consegue enxergar ali uma solução que tá chegando, né? Então, a gente pode começar essa discussão agora, né, Cris, da dependência financeira, e eu puxo nesse grau mais leve, a gente pode começar nesse, que é a mulher que optou por ser dependente financeira, mas está lhe causando dor nesse momento, né? Então, como que a gente começa a agir nessa situação? Eu acho que um ponto importante é identificar, por exemplo, o motivo dessa dependência financeira, né? Pode ser uma coisa leve, como você trouxe, uma circunstância, algo aconteceu. Pode ser, por exemplo, o casal trabalhava, a mulher perdeu o emprego. E aí ela ficou momentaneamente num estado de dependência financeira, mas o companheiro continua apoiando, entende e dá suporte não apenas físico, mas também emocional. Ok, aí é uma situação, eu acho que mais simples, porque basta que aquela mulher se reconecte ali, né, se reestruture a partir do que ela sabe fazer, do que ela gosta de fazer, e encontre maneiras de ganhar seu próprio dinheiro. Porque isso faz muita diferença para um ser que é integral. Você ser capaz de manter sua subsistência, de manter sua vida,
de realizar sonhos, de construir um patrimônio, que quer que seja, qualquer que seja o seu desejo nesse plano, é algo que você resolve com facilidade se você está nessa condição, digamos assim, mais simples, onde você mesmo assim tem suporte. Porém, se você vive uma situação de dependência financeira atrelada a uma outra situação, que aí já pode se configurar até como agressão, na qual o seu parceiro, inclusive, utiliza dessa dependência financeira como uma forma de controle, e aí é desejável para ele que você permaneça assim, e ele vai se opor a qualquer tentativa de você se libertar, ele vai se opor a qualquer tentativa sua de fazer alguma coisa, talvez te desqualificando, te ofendendo, te humilhando, te agredindo, o que quer que seja. Aí eu acho que há uma questão que precisa ser resolvida antes, que não é simplesmente a dependência financeira, né? Há aí uma situação de abuso, há uma situação tóxica, e que esse é o primeiro ponto para se libertar, para que depois você possa sair disso e aí sim sair da dependência financeira, até porque você não vai ter mais ninguém para depender, vai ser você por você mesmo. E é bom, às vezes, também a gente se lançar nesse risco, né? Mas eu entendo também que isso envolve questões muito delicadas, como, às vezes, até mesmo ameaças de violência. Existem inúmeros casos, a gente vê isso cotidianamente, de mulheres que vivem sob o medo do parceiro. Então, assim, você não pode se separar de mim, você não pode trabalhar, você não pode nada, você vive aqui de acordo com as minhas regras o tempo todo, quem manda sou eu. Então, essa é uma postura, infelizmente, nada incomum, acontece o tempo todo. E quanto mais essa mulher se encontra subjugada nessas amarras, seja pelo medo da reação do parceiro, seja já por um histórico de violência, mais delicado vai ficando esse desatar desses nós, né? De desconectar aí esses fios, essas peças. Mas é um caminho que precisa ser feito, porque está tudo errado. Então, a gente precisa começar ao certo. Talvez, nos casos mais extremos, buscar ajuda de alguém, buscar ajuda de alguma instituição, buscar ajuda jurídica, buscar ajuda até mesmo da polícia, porque se for um caso extremo de violência, é o caso, né? É aí onde a gente tem que começar a olhar. Mas, em paralelo a isso, ir reconstruindo sua própria identidade. Porque eu acredito que a mulher que sofre qualquer tipo de violência por um determinado tempo, o trauma é tão intenso que vai se tornando cada vez mais difícil que ela se reconheça, que ela veja nela mesma o potencial. A autoestima ela é minada. Então, é preciso que haja um trabalho terapêutico, de alguma maneira, um apoio emocional, para que essa mulher volte a se enxergar. Ela não é aquela imagem que aquele parceiro construiu dela para que ela acreditasse. Ela é o que ela é. E o que ela é? Se redescobrir nesse processo. É muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que é dificílimo, doloroso, mas absolutamente necessário, porque a outra opção é continuar sofrendo, continuar sendo vítima de violência, continuar dependente. Então, é preciso, sim, se buscar ajuda. Acho que sozinha é muito difícil sair disso, né? Então, identificar aí quais são os agentes, quem está próximo, quem pode apoiar, buscar nem que seja alguém que possa orientar, acho que é o primeiro passo, né? O que você acha, Thay? Eu concordo completamente, Cris, e como orientação para essa mulher que hoje é dependente financeira e tem vontade de sair disso, ou até mesmo sair do relacionamento, uma coisa importante primeiro, você vai precisar sair da sua zona de conforto. Principalmente aquela mulher que já está há muitos anos fora do mercado de trabalho, não tem mais aquele ritmo, aquela rotina de trabalhar, de sair, de se recolocar no mercado. Então, é um passo muito, muito duro, sair da zona de conforto, que hoje você já tem sua rotina aí, né?
que se você ainda permanece na relação é porque existe alguma coisa de zona de conforto aí envolvido. Então, existe um comodismo, não comodismo de você ser acomodada, mas de ser cômodo, de estar ali, de repente, até passando por alguns episódios de agressão verbal, que a gente falou muito, né, ligado à questão financeira e patrimonial, e isso ainda não foi suficiente para você sair da zona de conforto, mas se está te incomodando, se está sendo um sofrimento, comece com pequenos passos, né? Procure alguma opção de renda, de uma renda extra aí, uma atividade simples que você pode começar até mesmo dentro de casa a, a, a atuar, e depois de passos mais longos, né? Assim, procure um emprego fora de casa. E aí, a partir do momento que você tiver uma renda, seja trabalhando de casa ou trabalhando fora, caso isso seja possível na sua relação atual, comece a montar uma reserva de emergência. Então, evite fazer dívidas, que as dívidas elas vão te prender cada vez mais dentro de um relacionamento que você não está mais desejando continuar. Evite fazer dívidas, faça uma reserva de emergência, faça um planejamento financeiro, e isso não é ser egoísta, isso é um ato de amor próprio. Você sair de um relacionamento em uma situação que não seja tão terrível, né? Comece a se planejar financeiramente, faça essa reserva e faça um planejamento financeiro para que você saia da relação um pouco mais segura, financeiramente falando, né? Para que você consiga, ao menos, alugar uma outra casa, um espaço para você morar sozinha ou com seus filhos. Então, faça essa programação, faça essa reserva financeira, evite ao máximo fazer dívidas, fazer compras desnecessárias, se planeje, se organize, para que a decisão ou do rompimento, ou até mesmo de se posicionar melhor dentro do seu relacionamento, no sentido de eu não dependo mais totalmente de você, eu tenho a minha renda, eu tenho o meu trabalho. Isso te coloca numa posição muito melhor dentro do relacionamento, né? Te dá mais autoconfiança, a autoestima melhora muito, aumenta, né? Porque quando você é completamente dependente, a autoestima fica muito abalada. Então, você se sente muito menor que o outro o tempo todo. Então, essa questão de retomar a sua independência financeira, ela é boa para o relacionamento como um todo. Você se sente mais segura, se sente muito melhor, muito mais poderosa mesmo, não no sentido de ser maior que o outro, mas se enxergar ali no mesmo nível. Então, se você hoje sofre com isso, acho que alguns pequenos passos são muito importantes para que você reconstrua essa sua autoconfiança, né, essa sua autoestima. Se posicionar no mercado, na sua profissão também é super importante para o seu empoderamento, para a sua sensação de pertencimento ao mundo como um todo, né, como um ser completo. Isso é muito importante. Então, não deixe isso de lado, mesmo que seja muito cômodo, mesmo que a zona de conforto aí seja muito, que não é confortável, tá? Mas traz essa sensação de conforto, né? Então, acho que se mexer, se mover nesse momento e retomar o seu poder financeiro. Eu acho que ter o poder financeiro, isso é muito importante, trazer esse termo. Né, Cris? O que você acha? Muito, muito importante, fundamental para a gente se sentir um ser completo, integral, né? Essa ideia da zona de conforto, eu acho que o nome pode confundir um pouco, porque nem sempre a zona de conforto é confortável. Ela pode, inclusive, ser muito incômoda, ela pode ser péssima, mas eu acho que ela é mais uma zona conhecida. E o maior medo que, às vezes, a gente possa ter é de sair daquele conhecido rumo ao desconhecido. Então, pô, aqui não está legal, mas eu sei o que esperar, eu sei como é, eu conheço a dinâmica, então eu vou permanecer aqui. Eu acho que essa é a principal amarra que o ser humano vive, né? Então, quando a gente tem a coragem de se lançar ao desconhecido, poxa, aqui é conhecido, mas tá ruim. Então eu vou para o desconhecido mesmo, porque assim, dificilmente vai ser pior. Provavelmente eu vou conseguir fazer daqui uma situação melhor. Esse é o primeiro desafio. Existe medo envolvido, existe risco, existe tudo isso. Mas a vida é isso, é correr riscos o tempo todo. Então, se arriscar nesse momento, eu acho que é o essencial. Claro, a gente está falando aqui não de situações extremas, onde, como a gente comentou antes, são casos já jurídicos, né? De se buscar ajuda, de se buscar apoio, de se buscar até mesmo medidas protetivas.
caso sua vida esteja em risco, caso sua integridade esteja em risco. E uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente considerar um certo... existem alguns paradigmas patriarcais, vamos dizer assim, em que os homens são muito encaminhados a pensar aquelas máximas tipo mulher minha não trabalha, né? Tem que cuidar quem vai cuidar dos filhos? Bom, o cuidado dos filhos, obviamente, deveria ser compartilhado, mas a gente entende também que, principalmente na primeira infância, é claro que a presença da mãe é muito importante, até por questões de alimentação, amamentação, tudo isso. Então, para isso já existe, inclusive, embora curta, existe licença maternidade. Então, você, pelo menos naquela primeira fase do seu bebê recém-nascido, você está ali. Eu acho, né, que muitas pessoas, muitas mulheres provavelmente concordam que é muito curta, que a gente precisaria de um tempo, e aí também esse paradigma patriarcal de desvalorização do trabalho feminino por conta da gestação e do maternar precisa ser revisto, porque ainda hoje a mulher tem um salário inferior ao homem, mesmo ocupando o mesmo cargo. E, às vezes, isso é da forma mais deslavada possível, justificado pela possibilidade de uma gravidez. Então, há algo muito errado nessa estrutura que a gente vive. E no inconsciente, e até mesmo no consciente masculino, de que aquela mulher que trabalha e que, consequentemente, não depende mais do marido, ela é um perigo, porque ela pode fazer o que ela quer. E aí isso não é tão interessante, né? Eu prefiro viver como no século XIX, XVIII, onde a mulher vivia ali à sombra do marido o tempo todo, dependendo dele. Eu sabia com tudo que ela gastava, eu sabia onde ela estava em casa, cuidando dos meus filhos, e eu vivia a minha vida tranquilamente, enquanto homem. Então, isso ainda permanece nos dias de hoje, um pouco menos, um pouco mais disfarçado, talvez, mas ainda permanece. Então, a mulher que trabalha, tanto que ainda é um tabu para muitos homens se a companheira ganha mais que ele, tem um salário mais alto. É como se ele se sentisse menor, ele se sente... Não é uma posição confortável, porque ele tem que ser o principal provedor. Até aí, posso até entender esse desejo de prover, ok, mas esse desejo de prover, ele não pode se sobrepor à minha liberdade enquanto mulher de ter uma carreira, de viver minha vida, de ganhar o meu dinheiro e usar como eu quiser, fazer minha reserva de emergência, comprar minhas coisas, também investir na casa. Ou seja, é uma renda também que ela é compartilhada na casa, na família, né? Eu venho também a agregar, mas eu também tenho a minha liberdade. Esse dinheiro é meu, então eu também posso fazer minhas coisas com ele. Isso ainda é um medo para alguns homens. Lidar com uma mulher que ganha dinheiro, ganha seu próprio dinheiro. Então ela não vai mais me obedecer porque ela não depende mais de mim. Mas a gente não tem que obedecer ninguém, né? Isso aí, Cris. E lembrando que essa questão da dependência emocional que a gente está abordando é quando ela é considerada uma dor, um sofrimento. Não se encaixa na situação daquela mulher que optou por isso e está feliz com isso. Eu cuido da casa, dos filhos e do lar, e o marido cuida de prover tudo, né? De cuidar de toda a parte financeira. Esse caso, se você está feliz e se sente bem nessa posição, é super válido. Então, a gente está trazendo o aspecto da mulher que já não está se sentindo bem com isso, que isso já se tornou uma dor, né, uma das maiores dores, né? E acredito que para finalizar, né, Cris, a gente vai trazer esse assunto em vários outros momentos, né? Eu acredito que você tomar posse do poder financeiro, a pessoa que está passando pela dor, né, da dependência financeira, repetindo, né, é essa abordagem que a gente está trazendo aqui, é começar com pequenos passos, é considerar ou recolocação no mercado, ou buscar ali uma formação que lhe proporcione isso, né, um trabalho legal, um salário legal, e começar com pequenos passos, comece a pesquisar sobre isso, né, a saber o que você gosta de fazer. Então, a gente volta para o autoconhecimento. O que eu gosto de fazer? Que área de atuação eu gostaria
ou de recomeçar, ou de começar uma nova, né? Faça esse trabalho de autoconhecimento. Que tipo de trabalho seria legal para mim hoje? Me deixaria feliz, me deixaria satisfeita? Que tipo de trabalho eu faria diferença no mundo? Isso tem muito a ver com o seu interior. Então, o que hoje te deixaria mais feliz? E associe isso ao ganhar dinheiro, ao ter renda, e para você tomar posse, novamente, né, trazendo isso, tomar posse do poder financeiro, que isso vai te empoderar ainda mais como mulher, vai te trazer uma completude ainda mais completude completa, né? Muito redundante, mas você vai se sentir muito mais completa, mais empoderada. É isso, concordo. E foi bem importante você trazer também esse outro lado, que é reforçar que a gente está falando aqui das dores, de quando isso é uma dor, né? Claro que se a situação for interessante e a pessoa está feliz ali, essa é a conformação que ela escolheu para a vida dela, que é, desde que ela tenha escolhido, está tudo bem. Então, no fim das contas, se trata de valorizar suas próprias escolhas, de não viver sob a regra e a lei, às vezes injusta, às vezes até violenta, do outro, mas de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Mesmo que pareçam desejos até absurdos. Pode parecer uma coisa muito longe da sua realidade. Você não vai chegar a isso de uma hora para outra, mas você pode dar o primeiro passo e construir o seu caminho em direção a isso. Eu gostaria de ser alguma coisa que exige uma formação super longa que eu não tenho, eu já tenho 40 anos. Nada te impede, a menos do seu próprio medo, seu próprio receio, as próprias dificuldades que você vai colocar. Pode ser que você demore bastante? Pode ser, porque você está dando passos mais curtos dentro das suas possibilidades, mas siga na direção desses passos. Porque o mais próximo que você chegar já é uma vitória. Um passo depois, você já não está mais no mesmo lugar. Então, já é um avanço. Eu acho que hoje também nós temos o privilégio de viver tempos muito interessante do ponto de vista das possibilidades. Eu me lembro que na minha infância, aquelas conversas, né, de que você vai ser quando crescer, o que você quer ser e tal, a gente tinha um rol limitado de profissões, por exemplo, né, de caminhos profissionais. E hoje as profissões estão brotando aí o tempo todo e o nível de apego é menor e de cobrança também é menor. Então, eu posso trabalhar nesse nicho, nesse setor durante um tempo e experimentar isso, e daqui eu vou descobrir que existe um outro setor ali novo que está surgindo, que é super interessante e que tem tudo a ver com o que eu estou interessado em fazer, e eu vou me encaminhar para lá. Formas de renda que antes eram muito reduzidas ao mundo, à realidade física, você, de repente, fazer alguma coisa para vender um brigadeiro, fazer uma comida e tal, fazer unha, fazer o que quer que fosse, consultoria, cabeleireiro, qualquer coisa assim. Hoje você tem também a internet, né? Então, assim, todo mundo que está ouvindo a gente aqui está ouvindo ou assistindo por um veículo que passa aí pela internet. Então, estar aqui já é uma possibilidade. Começa a estudar por aqui, tem tanta coisa, tanto conteúdo disponível gratuitamente, para a gente começar a entender melhor e falar assim, poxa, que por aqui é um caminho, será? Vou ouvir aqui o que os especialistas estão falando, tem um cara no YouTube que fala sobre isso, vou entendendo. Fora essa infinidade de possibilidades hoje de fazer dinheiro pela internet, né? Tirando aí as promessas vazias, as coisas muito né, exageradas, mas é uma possibilidade real, mesmo que comece com um pouco, mas é um começo. Eu vou ter que estudar. Sim, tudo na vida a gente se prepara. Essa preparação também faz parte do processo, porque aí você vai dar passos mais consistentes em direção àquilo que você quer. Ainda não sei o que eu quero. Dê um passo na direção daquilo que você está começando a achar que quer. Né? Então, mais uma vez, volta sim o autoconhecimento de parar um pouquinho e pensar. Né? Não tenha tanta pressa assim. É mais fácil você levar 1 ou 2 dias para dar o primeiro passo na direção correta do que dar um passo em qualquer direção e depois ter que voltar e fazer todo o caminho de novo. Então, toma um tempo também para você avaliar o que é possível e o que é mais desejável dentro do possível para a sua vida agora, para a sua recolocação profissional ou para a sua
inserção no mercado de trabalho, se você nunca trabalhou, o que você quer fazer, quais são seus dons, quais são seus talentos, o que que você, né, o que que aí faz sentido para você. Então, acho que esse talvez o que eu seguiria, né, agora, nesse momento. Eu começaria a pensar, primeiro, no que eu quero fazer, no que eu posso fazer, e aí estudar e começar a praticar. Então, pode parecer muito simples, muito simplificado, mas essa é só a estrutura vazia, né? A gente vai rechear com a própria vida, com todos os desafios, e aí a gente vai ver que não é tão simples assim, não é fácil, mas é possível e é a melhor saída quando a gente está sentindo uma dor no lugar que a gente está, né? Seja de dependência emocional ou financeira. É isso mesmo que a Cris falou, tudo começa com desejo. Então, começa com o desejo de querer sair dessa posição, dessa situação, seja de dependência emocional, seja de dependência financeira. E a partir do desejo, as ideias vão surgindo e os caminhos vão sendo trilhados aí, né? Então, hoje, home office, trabalhar de casa é uma coisa muito possível, que antes não tinha essa possibilidade, né? Então, existem aí várias atuações que você consegue trabalhar de casa, né, com a internet. Então, existem muitas possibilidades, e o desejo, essa vontade de sair da situação que você está é o que vai te impulsionar, é o que vai te mostrar os caminhos aí de sair efetivamente disso, né? Acho que por hoje a gente encerra, Cris. Quer finalizar? Vamos encerrar, senão, não, vamos encerrar, senão a gente não para de falar e vai ficar horas e horas aqui. Eu acho que o que a gente tinha para trazer foi, né, basicamente sobre dependência, é isso, pelo menos por enquanto. Claro que daí a gente vai tendo outros insights, vocês também vão trazendo aí suas reflexões, suas contribuições, sugestões, opiniões, e a gente vai enriquecendo essa discussão, que no fim das contas não tem nenhum intuito didático, né, de ditar nenhuma regra, nem de mostrar uma realidade ideal, mas justamente de promover reflexão e de cada um ser capaz de, a partir disso, ir tendo suas próprias ideias e construir seu próprio caminho, né? Seja por semelhança ou por contraste dos pontos que a gente está trazendo aqui. Então, acho que se a gente pode dizer assim, nossa principal missão no Movimento Ilumina é justamente essa, de trazer luz sobre determinados pontos, sobre determinados desafios, sobre dores, para que a gente possa ser feliz, viver uma vida feliz, é possível, né? Garantir um estado de felicidade interna. Claro que a gente vai ter momentos tristes, momentos desafiadores, é, todos os sentimentos vão aflorar, mas se a gente consegue construir uma felicidade, um estado de felicidade e plenitude interno, ele vai nos dar equilíbrio para passar por todas essas coisas. E é isso que a gente deseja para nós e para todo mundo que está nos escutando aí, para todos os seres, né? A gente se coloca também nesse servir da expansão da consciência planetária, para que a gente possa expandir nossa consciência, viver cada vez melhor e nos soltar, nos libertar cada vez mais desses paradigmas que já não fazem mais nenhum sentido, que são absolutamente nocivos, prejudiciais, que nos aprisionam. Então, é assim que a gente vai seguindo, né? Beijo, Thay. Ô, Cris, a gente fala em encerrar e sempre traz um gancho, né? Só falar em trazer luz, uma mulher que está nos ouvindo aí, que já passou por isso, conseguiu sair de dependência, seja emocional, seja financeira, conta aqui para a gente como é que foi isso, para que quem está ainda passando por essa situação, veja e encontre aí sugestões, ou veja que outras mulheres saíram disso, né? E se encha de esperança, se encha de ânimo aí para também agir para sair dessa situação de dor da dependência, né? Por conta de dependência. Então, compartilhe aqui com a gente sua história, suas estratégias, quais foram suas ações e como você conseguiu sair disso, né? Então, a gente pode encerrar agora, de fato. Muito bom, né, muito bom, é isso. Porque nós somos um movimento, então a gente convida vocês para fazer parte desse movimento que é de libertação e felicidade para todas nós mulheres e para todos os seres, né? Partindo de nós para o todo. Muito bem lembrado, Thay. Agora sim. E é isso. Fiquem bem, até a próxima e esperamos vocês aqui.
Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, Thay. Tchau, Cris.